Então é preciso você pedir para Deus: Senhor, me ensina a orar. O que eu preciso falar? O que você quer de Deus? Para que Deus possa falar com você. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Desculpa aí, cara. Esqueci. Você tá no meio aqui. Nós começamos um pouco mais cedo hoje, né? Aliás, nós já estamos com 45 minutos de culto, né? Nós combinamos de começar às 7h30 e nós começamos 15 para as 8. Assim o fizemos, amém? Porque nós precisamos mudar, não é verdade? Mas começamos com 5 pessoas, mas começamos. E vai ser assim daqui para frente. Se tiver um, eu vou começar com um, porque nós precisamos mudar, né? Não dá para marcar 8 horas e começar 8h30, não é verdade? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre uma mulher muito especial, uma mulher chamada Ana. E eu quero falar sobre o voto de Ana, o voto que Ana fez ao Senhor Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Pastor Rogério, você conhece o voto de Ana? Pergunta: você conhece o voto de Ana? A Bíblia nos relata a história de Ana. E Ana era uma mulher que, pelo fato dela ser estéril, ela sofria preconceito, ela sofria desprezo da sociedade, da sua época. Por quê? Naquela época, quando uma mulher ela era estéril, dava o direito de o marido ter uma segunda mulher, uma procriadora, né? Se a mulher não podia ter filhos, porque os judeus ele entende que a mulher ela nasceu para procriar. Desde que aquela mulher não possa ter filhos, seria dado o direito àquele marido de ter uma segunda esposa, para que essa esposa assim dê continuidade à descendência do marido. Então Ana, ela tinha problemas, sérios problemas. E eu resumi os problemas de Ana a 3 problemas. Primeiro problema que Ana tinha, você vai anotando aí: Ana era estéril. Esse era um problema. O segundo problema que Ana tinha: Ana possuía uma rival. Então, além dela ser estéril, ela tinha uma rival. E o terceiro problema que Ana enfrentava era a discriminação. Ela era estéril, ela tinha uma rival e ela sofria discriminação. E Ana, essa discriminação causava um sofrimento profundo em Ana. Quem já sofreu discriminação aqui com alguma coisa? Qualquer coisa que fosse. Eu já sofri. Tudo aquilo que te torna diferente dos outros de um modo pejorativo te causa um sofrimento. E Ana sofria com isso. Ela sofria com isso. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel 1:5 fala do primeiro sofrimento de Ana. 1 Samuel 1:5 diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor tivesse lhe impedido de ter filhos. Ela não podia ter filhos, era estéril. E quem havia cerrado a madre de Ana? Quem? Deus. Segundo a Bíblia, Deus cerrou a madre de Ana, porque o Senhor havia lhe impedido de ter filhos. O segundo sofrimento dela, 1 Samuel 1:6, a sua rival. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque
o Senhor havia lhe cerrado a madre. Então, além dela ter o sofrimento dela interno, além dela ter a discriminação da sociedade, ela tinha aquela rival que ficava ali, ó, dia após dia. Quantas peninas tem na sua vida? Quantas peninas tem na sua vida? Aquela mulher penina, ela significa o nosso sofrimento, a nossa angústia, o nosso tormento, a nossa dor, que Satanás insistentemente usa para nos provocar, insistentemente usa para nos amedrontar, insistentemente usa para nos parar. E o que você tem feito com a penina da sua vida? Com aquilo que te irrita, que te causa aflição. Terceiro problema de Ana, 1 Samuel 1,7. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Quem acredita que Ana tinha um sofrimento? Tinha ou não tinha? Ana tinha um sofrimento. O sofrimento de Ana, ele causava... O que é o sofrimento? O sofrimento, ele nada mais é do que o ato ou o efeito de sofrer, tá? Causava dor física em Ana. Alguém aqui já deve ter sentido isso. Algumas vezes você olha, você vai no médico, você não tem patologia nenhuma, mas você sente uma dor. Você não sabe onde dói, mas você sabe que dói. E Ana, ela sofria dessa dor. Ela tinha uma dor física. Ela sofria de pena moral. As pessoas olhavam para ela e tinha pena. Ai, que pena de Ana. Coitada de Ana. Ai, que pena dessa mulher. E eu quero dizer para você que não existe nada que limite mais o ser humano do que o sentimento da pena. A última coisa que alguém tem que sentir de você é pena. Porque você não é digno de pena. Digno de pena é o Satanás. Você é digno de receber bênçãos e bênçãos do céu. Ana, ela precisou suportar, padecer, passar por aquilo, admitir aquilo. E tudo isso lhe causava dor e sofrimento. Agora eu pergunto para você, por que Penina conseguia irritar Ana? Por que o teu problema consegue te irritar? Para e pensa aí no seu lugar. Por que o seu problema consegue te irritar? Para, fecha os teus olhos aí, um minutinho. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e pense. Por que o seu problema consegue te irritar? Amém? Eu quero dizer para você que o problema de Ana conseguia irritar Ana, porque Ana nunca tomou um posicionamento em relação àquele problema. Fala para a pessoa que está ao seu lado, meu amado, você precisa tomar um posicionamento. Ana, ela não tomava um posicionamento, porque durante todos aqueles anos, Ana viveu em função da esterilidade. E aí você pode me perguntar, por que motivo que você sabe que foram muitos e muitos anos? Porque a Bíblia fala que Penina tinha 10 filhos. E 10 filhos foram no mínimo 10 anos para serem gerados. Ou seja, Ana viveu prostrada em função daquele problema por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos sendo afrontada. E aí eu pergunto para você, de quem que era a culpa? De Penina
ou de Ana que deixava-se ser afrontada? De quem que era a culpa? A culpa era de Ana, porque Satanás só irá lançar o seu pecado na sua face se você permitir. A sua fraqueza só chegará até você se você permitir. O que te abala chegará até você se você permitir. E Ana permitiu durante todo aquele tempo ser afrontada. E Ana não tomava um posicionamento diante daquela situação. E por que eu estou falando sobre isso? Porque você é o primeiro que precisa tomar o posicionamento. Você é o primeiro que precisa querer. Você é o primeiro que precisa querer sair do cativeiro. E diz assim: Ana sofria, Ana chorava, Ana se abatia. Não havia se posicionado sobre este problema e sobre esta impossibilidade. A Bíblia diz ainda, e fica claro, que quem oferecia sacrifícios era Eucana, o seu marido, e não Ana. A Bíblia aqui não fala que Ana oferecia sacrifício. Quem oferecia sacrifício era o marido. Mais uma vez, nós vemos que Ana não tinha um posicionamento. Muitas vezes as coisas acontecem com a gente porque nós não tomamos um posicionamento. Nós não queremos fazer diferente. Nós não queremos mudar. Nós não damos a nós mesmos a oportunidade de ouvir Deus falar. E o que aconteceu com Ana? Ana, ela precisava parar de sofrer aquelas provocações. Então Ana, a partir daquele momento, ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão. E eu pergunto para você: você está pronto para tomar uma decisão? Porque a pessoa pode falar: ah, mas eu estou buscando pela família, estou buscando isso, estou buscando aquilo. E eu quero dizer para você que Eucana, ele dava porção de sacrifício dobrada por Ana. E nada acontecia. Sabe por que nada acontecia? Porque quem tinha que sacrificar, quem tinha que votar, quem tinha que clamar era Ana. Não era o marido dela. Quando eu falo aqui na igreja, na hora da oração, que você tem que orar, é porque a oração é por você. Você tem que pedir pela sua vida. Enquanto Ana ficou jogada sem comer, Penina estava lá, tirando sarro dela. E eu quero dizer para você que Penina, ela significa o nosso inimigo. Enquanto você está prostrado sem orar, enquanto você está jogado num canto sem orar, enquanto o seu problema está te vencendo, enquanto você não tem força para levantar e sair da sua cama, enquanto você está prostrado, Penina está rindo de você. Ela está rindo de você. Porque era isso. Quando você fica fraco e sem forças, e você não tem força para reagir, eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, ele começa a rir de você. Porque você já está fraco, você já está derrotado, você já está caído. Mas quando você resolve se posicionar, eu quero dizer para você que o inferno começa a tremer. Foi o que Penina fez. Então, 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu quero dizer para você que quando você está passando pelo sofrimento, ninguém pode te consolar. Ninguém
ninguém pode dizer para você o que você tem que fazer, porque só quem pode saber o que você quer é você. Penina, ela tinha os 10 filhos, e aqueles 10 filhos estavam ali também ao redor de Ana. E Ana tinha um marido que amava ela e que não amava Penina, mas não resolvia para Ana, porque só você sabe o que resolve para você. Só você sabe o que você quer, o que você precisa. Eu posso até tentar te consolar, mas quem vai fazer o voto, quem vai fazer a petição é você, porque você conhece o seu sofrimento. Qual foi o posicionamento de Ana? Muitas vezes na nossa vida existem situações que só podem ser mudadas por nós mesmos. Ana, ela tomou 3 atitudes. 3. A primeira atitude que Ana tomou, você vai repetir comigo. Ana se levantou. Fala com forte. Eu vou me levantar. Ana orou. Agora fala, eu vou orar. E o terceiro ponto, Ana fez um voto. Ela fez um voto. Ela teve 3 atitudes. Ela se levantou, ela orou e ela fez um voto. Depois de todo aquele sofrimento, depois de mais de 10 anos naquela situação, Ana falou para si mesma, chega! Chegou o seu momento de falar chega. É o seu momento. Esta é a sua hora de falar chega. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 1,9, diz o seguinte: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana, ela se levantou. Ana, ela cansou de ficar prostrada. Fala aí, Ana cansou de ficar prostrada. Diga para você mesmo, eu cansei de chorar. Eu escolho orar. Quando você escolhe se levantar do lugar que você está e você diz, chega, você toma a decisão de fazer algo. Foi o que aquela mulher fez. Porque até então, Ana estava prostrada diante daquele problema. Eu vou falar uma coisa para você, meu amado, não adianta fazer birra. Muitas vezes o cristão, ele chora, ele faz birra, ele faz manha, ele bate o pezinho, mas ele não faz nada para mudar a situação dele. E ali ele permanece por anos, prostrado, chorando pelo mesmo problema. E aí vem na igreja, pastor, é tal coisa. Passa 10 anos, pastor, é tal coisa. Passa 50 anos, pastor, é tal coisa. O filho do pastor casou, teve neto, teve bisneto, e ele está lá chorando pelo mesmo problema. Por quê? Porque até ali ele não se levantou. É preciso se levantar. É preciso querer. É preciso levantar. É preciso sacudir a poeira. É preciso dar a volta por cima. Enquanto você não tomar atitude de sair da posição de estátua, e estátua chorona, Deus não vai te ouvir. Ana levantou. Vamos lá. Ana orou. O que me chamou a atenção quando fala que Ana orou, primeiro nós vamos ler lá 1 Samuel 1,10. Diz assim, ó: ela, pois, com amargura de alma, orou ao
e chorou abundantemente. Primeiro ela chorou ou ela orou? Orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não chegou chorando ao Senhor, ela orou e chorou. E sucedeu. Esse está em 1 Samuel 1,12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor. Eu vou parar aqui e já continuo. A Bíblia fala que ela fez o que a orar? Perseverou. E aconteceu que ela, perseverando. Irmão, por que eu estou insistindo no perseverando? Por que eu estou insistindo no perseverando? Porque muitas vezes você pergunta. Outro dia veio uma moça falar comigo na igreja de Santos que queria fazer a corte. Algumas pessoas não entendem, outras entendem o que eu estou falando. Queria fazer a corte com um rapaz lá. E aí eu falei para ela: você já está orando há quanto tempo? E ela falou: ah, pastora, eu já estou orando há 2 meses. Eu falei: o quê? Você está orando há 2 meses? Ah, pastora, mas 2 meses é muito tempo. Eu falei: querida, pastor Misael orou por mim 15 anos. O que você está falando? Você está orando 2 meses, você acha que você está orando muito já? O que é isso? Incessantemente é orar sem parar. É orar com constância. É orar sem interrupções. Eu não oro hoje, amanhã eu não oro porque eu já orei ontem. Eu não oro na quarta-feira porque eu estou na igreja, na quinta-feira eu não oro porque eu estou em casa. É orar sem parar. É orar, meu amado, até faltar palavra na sua boca e você começar só a mexer os lábios. Porque foi o que aconteceu com Ana. Não é orar hoje e querer a resposta hoje. Jesus não é macarrão instantâneo, meu querido. É engraçado, mas é verdade. Tem gente que pensa que Jesus é macarrão instantâneo. Pedir aqui, receber ali. Eita! Não, não é assim não. Ana orou incessantemente. Essa semana eu estava conversando com um pastor. A pastora Aparecida estava presente, o pastor José Antônio também. E ele falou assim: pastor, eu entrei no jejum com o pastor William e ele ia fazer um jejum de 7 dias. E aí eu falei para ele: eu vou entrar nesse propósito com você até Deus falar comigo. Se Deus demorar 10 dias para falar comigo, eu vou ficar os 10 dias aqui plantado de jejum. Se ele falar comigo amanhã, bem. Mas eu vou orar sem parar até que Deus me dê uma resposta. E aí a gente vem para a igreja e não consegue orar 5 minutos. Irmão, a oração move o coração de Deus a teu favor. A oração de Ana moveu o coração de Deus. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, enquanto Ana chorou, esperneou e fez birra, Deus não abençoou. Deus abençoou quando ela se levantou, orou e ofertou. Está na Bíblia, irmão. É bíblico. É bíblico. E a Bíblia fala que Ana fazia um sacrifício anual. Mesmo depois que ela recebeu a bênção. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração
falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Meu amado, Ana, nós não chegamos no voto ainda, mas Ana, aquela mulher, ela devia pensar no coração dela, porque muitas vezes é assim. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Ela devia pensar assim: o meu marido, ele já vai até o lugar onde fica o sacerdote, até a sinagoga, até a igreja, ou como ele chamava naquela época, e ele já oferta por mim, ele já faz o voto por mim, ele já ora por mim. E Deus vai me abençoar por quê? Ele já orou, já abençoou, vai me abençoar também. Enquanto ela pensou dessa forma, nada aconteceu. E lá, em 1 Samuel 1:11, nós vemos o último ponto que determinou a vitória de Ana. Que diz assim, ó: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E eu te digo mais: quando Ana fez esse voto, o sacrifício dela, o pedido dela a Deus, para que Deus a partir dali não se esquecesse dela, mas se lembrasse dela, esse pedido, esse voto que Ana fez, beneficiava mais ao próprio Deus do que a Ana. Quantos conseguem me entender? Levanta a mão. Eu vou explicar por quê. Beneficiava mais a Deus, por quê? Quem foi o filho de Ana? O profeta Samuel. Ela teria o filho, mas ela nem ficaria com o filho. Ela devolveria este filho para Deus. Muitas e muitas vezes, nós, na nossa ânsia, no nosso desejo carnal de ter coisas, nós esquecemos que o que temos não é nosso, é de Deus. Porque foi Deus que te deu. Ana, ela não foi egoísta. Irmão, nós acompanhamos até agora. Ana sofreu? Sim ou não? Sim. Sofreu sim ou não? Sim. Ana sofreu. Ana queria este filho? Sim. Qual foi a condição que ela mesma colocou se ela tivesse o filho? Dar esse filho a Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Algumas pessoas falam: meu Deus, mas aquele irmão prospera, o irmão está andando de carro do ano e eu não, o irmão está com a casa maravilhosa, eu não, está acontecendo isso na vida dele, eu não. Eu quero dizer para você que a realidade é triste, mas é uma só: Deus conhece o teu coração. Deus conhecia o coração de Ana.
Ele sabia que Ana não estava fazendo um voto de tolo, que ela faria o voto, ela cumpriria o voto, ela entregaria o seu filho para Deus, porque o filho era de Deus, o filho não era dela. E esta foi o terceiro ponto decisivo para que Ana tivesse o seu filho, o seu voto. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus, Ele conhece o teu coração. Para que Deus vai te prosperar se na hora de abençoar o irmão, na hora de fazer alguma coisa, você, não, isso aqui é meu, eu consegui com a minha mão. Eu quero dizer para você, meu amado, que o Senhor, Ele conhece o seu coração. O Senhor, Ele conhece a intenção do seu coração. O Senhor, Ele conhecia a intenção do coração de Ana. Muitas vezes, e eu tenho essa experiência como minha experiência de vida, minha própria experiência, Deus nos permite chegar a lugares altos que você nunca imaginou que você chegaria. E quando você está lá em cima, Ele fala, peraí meu filhinho, você tem um chamado. E qual que é o teu posicionamento? Você obedece? Ou você faz igual aquele jovem rico? Ah, não é comigo. É muito difícil para mim, dá as costas e sai andando. Eu quero falar para você que Deus conhece o teu coração. Eu quero te falar, meu amado, que eu cheguei aonde eu jamais imaginei que eu chegaria. Eu que nasci aqui em Vicente de Carvalho, aqui no Itapema City, né? No Hospital na Costa. E de repente eu me vi entre os grandes. Mas não é entre os grandes do Brasil, não. Eu me vi entre os grandes do mundo. Do mundo. Comer o que eu nunca imaginei comer. Dormir em hotéis que eu nunca imaginei dormir. Que eu não podia passar nem na porta porque eu não tinha dinheiro. Eu ia ser botada para fora. Usando roupa que eu jamais imaginei na minha vida que eu usaria. Tomando conta de uma rede de mais de 30 agências bancárias. Do 8º maior banco do mundo. Só que quando eu cheguei lá em cima, Deus me pediu algo. E o que Ele me pediu me doeu muito. Eu passei meses chorando. Eu ia para a igreja de Santos com o Misael. E a missionária André me abraçava. Por que você chora tanto? E eu chorava porque eu falava, Deus me pediu alguma coisa que eu acho que não, Ele não podia me pedir isso. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus não chama desocupado. Deus, Ele quer alguma coisa que te custe. Ele quer alguma coisa que te valha algo. Ele não quer o que sobra. Porque a oferta de Caim, Ele tocou fogo, destruiu tudo. E eu chorei muitos dias, perguntando, meu Deus, será que isso não é coisa da minha cabeça? O Senhor deixou eu chegar até aqui. Faltava tão pouco. O meu sonho era ser diretora. Faltava 2 passos. Como é que o Senhor pede isso para mim agora, meu Deus? Mas eu quero falar para você que eu aprendi, desde que eu era uma criança, que as coisas de Deus têm muito mais valor do que as coisas do mundo. E que quando Deus, Ele tem alguma coisa para fazer na sua vida, Ele vai te parar. E você pode espernear, você pode chilicar, você pode fazer o que você quiser. E quando Deus te pedir, meu amado, você vai ter que entregar. Não tem jeito. Porque Ele só concedeu o desejo do coração de Ana, porque Ele conhecia o coração de Ana. Como Deus conhecia o meu coração.
Esses dias eu estava conversando com o Misael. E aí eu falei assim, que eu estou afastada do INSS. E eu nunca na minha vida imaginei me afastar. E só por eu me afastar pelo INSS, o meu salário caiu 3 vezes o que eu ganhava. Porque o INSS não paga o que eu ganho. Ele tem um piso máximo. Só na largada, só de largada assim, ó. Só na largada eu perdi mais de 6 mil reais. Só na largada. No dia que eu passei pelo médico, eu esperneei, eu chorei. Falei, não, eu tô bem. E ele olhou assim, eu dei uma coitada, né? Tadinha, tá achando que tá boa. Meu filho, você vai pra casa, você tá afastada, tempo indeterminado. Mas Deus, Ele ia me parar de algum jeito. Porque eu não cheguei onde eu cheguei pela minha mão. Eu cansei de dar esse testemunho na igreja, que eu nunca mandei um currículo, que fosse. E eles me acharam. Deus me deu. Ele deixou eu ir. Eu fui. Mas em algum momento é preciso renunciar. E o que eu estou te falando hoje, meu amado, é que eu não sei qual é a área da sua vida, mas Deus conhece o teu coração. E de repente você precisa renunciar a algo. Se o teu amor ao dinheiro for maior do que o teu amor a Deus, você vai ficar sem Ele. Você desculpa te falar isso. Sabe por quê? Porque Deus é ciumento. Ele abençoa, Ele prospera, mas Ele também conhece o coração do homem. Quando Ana chegou ali, que ela pediu para Deus se lembrar dela. Vamos ser sinceros. Você acha que se Deus não conhecesse o coração de Ana e soubesse que ela ia mentir, Ele teria dado filho? Sim ou não? Ele conhecia o coração de Ana. Ele já sabia que Ana, ela estava em aflição de alma, que o que ela estava pedindo era verdadeiro, que ela preferia ver aquele filho na casa do Senhor do que do lado dela, mas ela queria um filho. Eu te dou um filho, Senhor, eu te dou um filho, mas me abre essa oportunidade. Irmão, quantas vezes nós voltamos a Deus, nós fazemos votos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles médios, seja ele voto de vida, voto financeiro, qualquer voto que seja, e chega na hora de cumprir o voto, não, eu estava emocionado. Irmão, não existe emoção. A Bíblia fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Nós precisamos ter esta consciência de que quando Deus está falando com você, é Ele que está falando com você. Nesse momento, você para e pensa. O pensamento que você está tendo agora é no seu lugar. Esse pensamento que você está tendo agora no seu lugar, quem está colocando ele na sua cabeça? É Deus ou o diabo? Ah, pastor, o diabo não entra na igreja. Dentro da igreja, aqui no salão não, mas na vida de duas pessoas ele entra. Se der lugar, para e pensa. Quem está colocando esse pensamento na sua mente? Esse pensamento vem da onde? Nós precisamos estar atentos, estar ligados. Vamos lá. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: tenho um pedido ao Senhor.
E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Ana continuou a cumprir o seu voto anualmente. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ana subia quando para oferecer o sacrifício anual? De ano em ano. Ela teve um filho, ela parou de fazer o sacrifício? Parou ou não? Não. Por que a gente é assim? Você pede, Deus te abençoa, aí depois você esquece. Né? Ana, ela não esqueceu. Irmão, um dia, sabe o que aconteceu comigo? Eu olhei na minha bolsa, eu tinha 4, 5 envelopes dentro da minha bolsa. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas vou falar, já conversei. Verdade. Porque quando a gente chega lá na igreja, a gente senta e o envelope está na cadeira. E eu pegava o envelope e eu achava que não tinha problema. Em vez de eu devolver o envelope, eu pegava o envelope. Pegava o envelope e colocava na bolsa. Aí um dia eu olhei com 5 envelopes na bolsa. E Deus começou a me incomodar com aquilo. Estou sendo honesta. Deus começou a me incomodar com aquilo. Me incomodar. Para que eu peguei aqueles envelopes? Peguei o envelope. Deus começou a me incomodar. O pior, eu fui numa conferência e eu estava lá com os benditos dos 5 envelopes. E eu não falei nada para ninguém. Eu estou com envelope. Estou com envelope. Era o missionário Moisés que ia pregar. E eu estou lá com envelope na bolsa. Aí ele começou a pregar, começou a falar sobre a oferta pelo nosso ministério. Ofertar pelo meu próprio ministério. Ele começou a falar sobre ofertar pelo seu próprio ministério. E que às vezes o ministério da gente estava empatado, não sei o que, eu olhava esse envelope na bolsa. Eu, não, Deus, não faz isso não. Estou afastada. Que isso? Não, você não está pedindo para eu olhar. Que isso? Não pode ser. Misael estava do meu lado, eu virei para ele e falei assim, não. Eu não estou acreditando. Ele não pode estar fazendo isso comigo. Misael, o quê? Que ele está na igreja. Eu falei, não, Deus, não, que isso? Não pode. Eu falei, eu não tenho isso. Se eu der, eu vou. Não! E Deus me incomodou, irmão. Eu levantei. Chorei. Coloquei a oferta que Deus colocou no meu coração em cada um daqueles envelopes. E entreguei. E eu vou falar uma coisa para você. Não me faltou nada. E nem tem me faltado nada. A minha mãe, ela sempre falava para mim: o dia que você decidir fazer a obra de Deus, não vai te faltar nada. E todas as vezes que entrávamos neste assunto, acabava havendo um desentendimento. Que eu ficava revoltada. Falava, não, que é isso? Deus não quer isso não. Deus não quer isso pra mim. O que é isso? Deus quer isso pra mim? Ele fez eu chegar aqui, eu digo agora que é isso? Não, isso é emoção. E eu fiquei, irmão, eu briguei. E eu tô aqui. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca me senti tão feliz em 7 anos na minha vida como eu me sinto hoje. O que eu falo para você nessa noite é: faça com que Deus se lembre de você. Chame a atenção de Deus para você.
usou quando ela se levantou, quando ela orou e quando ela voltou. Tudo que você fizer tem que ter um propósito. Eu já vou orar por você, mas eu só vou concluir falando isso. Tudo que você fizer, você precisa ter um propósito. Eu ouvi algo hoje muito interessante, eu nunca tinha visto dessa ótica. O pastor estava falando com a gente, ele falou assim, olha, tudo que Jesus fazia, ele tinha um propósito. E eu falei, como assim, pastor? Que isso? Como assim? Não, ele já fazia premeditado. Eu, não, que isso? Ele falou, você acha que ele foi no casamento para quê? Ele tinha um propósito. Só ali naquele casamento, quantas pessoas ele não ganhou? Né? Só naquele, digamos, Jesus em cada lar, casa de milagre, ponto de pregação, para algumas igrejas célula, só naquele ponto de pregação ali. Quantas pessoas ele ganhou? Quantas? Para e pensa aí. Ele transformou água em vinho. Você acha que ele não tinha um propósito de ir ali? Ou você acha que ele foi lá para comer? Quando ele pousou na casa de Zaqueu, ele ficou lá só para comer ou ele tinha um propósito? Ele tinha um propósito. Tudo que você fizer, você tem que ter um propósito. Qual que é o seu propósito nessa noite? Nós estamos nos aproximando do final do ano. O que você fez para Deus nesse ano de 2013? Irmão, e olha como o tempo passou. Eu lembro que em junho nós estávamos falando de casar em maio do ano que vem. E a gente até falou assim, não, vamos casar antes, porque nossa, maio está tão longe, né, e tal. Aí esses dias ele falou, e eu falei, filho, é maio mesmo. Dá para ser até julho, porque tá perto, o negócio passou tão rápido que a gente já está quase em dezembro. E o que você fez para Deus esse ano? Quantos votos, e aí eu falo, sejam eles financeiros, espirituais e tal, quantos votos você fez ao Senhor que você não cumpriu? Existem pessoas, meu amado, que muitas vezes são tocadas por Deus para fazer determinadas coisas e a pessoa luta contra aquilo. Fala para o seu irmão, meu amado, para de lutar contra Deus. Para de lutar contra o que Deus mandou você fazer. Você vai se colocar de pé agora. Nós vamos orar. Se coloca de pé, irmão. Falou que vai orar, você já está sentado. Que é isso? Fala aí, misericórdia. Me ensina a orar, Deus. Eu quero orar. Eita. Glória a Deus.